Olá, mulherada! Prontas para mais um episódio? Então vem comigo que hoje esse papo vai estar incrível. Eu trago para vocês Bianca, ela que a gente já se conhece há muito tempo. E a gente vai falar muito sobre filhos, maternidade, crenças, traumas. Ixi! Mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Bianca, a mulherada é sua. Olá, mulherada, muito prazer. Fábio, prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Bianca Vanin, eu sou terapeuta especializada em equilíbrio emocional de adolescentes e de pais. Então, eu trabalho com toda a família para trazer mais equilíbrio e um relacionamento mais eficaz e assertível dentro da família. Maravilhosa. Mas antes de a gente continuar esse papo, eu trouxe hoje especialmente para você. Eu sei que você já olhou esse espumante, você disse, oi, amada, mas eu não posso tomar. Exato. Você pode. Denilson mandou pra gente aqui, ó, que incrível. uma espumante zero álcool. Ou seja, se você aí, gravidíssima, tá assim sentindo aquele desejo, aquela saudade de tomar uma espumante, passa lá no Boccati e tem opções de espumante zero álcool que você pode brindar, que você pode, né, participar desses momentos e não prejudicar o bebezinho, né? Exato. Vamos olhar nosso bico? Vamos. Então, essa, ela é da Aurora e ela é uma moscatel. Claro aí. Vamos ver agora. Saúde. Saúde. Nossa, que delícia. Denilson, deu certo. Aprovadíssimo. Então, se você é gravidíssima, tá querendo brindar, né? Agora vem festas no final de ano. Tá liberada, amada. Passa lá no Boccati, garanta as suas espumantes zero álcool e faça festa, comemore, vibre. Aproveitando, deixo agradecer aqui meus patrocinadores. Então, Ótica Veneza. Já conhece a Ótica Veneza, por falar nisso? Não. Você também é amante dos óculos, né? Sim. Então, amada, você precisa conhecer a Ótica Veneza. Armações lindas, um serviço maravilhoso. A Det, inclusive, faz um serviço de... desculpa, amada, eu não vou lembrar o nome. Mas, assim, de harmonização de... Tem um nome lindo pra isso, que agora eu não me lembro. A melhor armação pra harmonizar com o teu tipo de rosto. Ai, que legal. Tem um nome incrível. Desculpa, eu não anotei isso, gente. Mas tem, tá? Então, é incrível. Sempre tem um shima, cafezinho, água. E são incríveis. Eu adoro o serviço. É a ótica de minha família. É a ótica de todos os meus óculos, né? Vocês já sabem disso. Boccati aqui, sempre na minha mesa. Sempre nos meus podcasts, nos papos e vinhos, enfim. Amo. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Tu chegou a conhecer o Jacir? Sim, conheci. Jacir é marido de aluguel, né, Fernandinha? É nosso marido, tá? Precisando aí de luz, de água, de consertos gerais na sua casa, chama Jacir. E a Clínica Bloom. Já foi lá? Não. Agora eu acho que fica um pouco complicado. Tratamentos, as gestantes aí têm algumas restrições, né? Sim. Mas assim que esta criança vier ao mundo, já dá para ir lá, cuidar da pele, olhar para este rostinho maravilhoso. A gente sempre merece umas melhoradas, né? Melhorias. Com certeza. Bianca, me conta. Quer dizer, conta pra essa mulherada, porque eu já sei essa parte da conversa, né? Uhum. Bianca, mãe, já de 2 meninos lindos. Sim. Vindo, mais um por aí. Sim.
A gente que é mãe, a gente sabe, principalmente a gente que é mãe e terapeuta, as pessoas olham e dizem, ai, que lindo! Elas aplicam tudo nas suas crias e tudo dá certo. Ai, que maravilhoso. É assim na sua casa, Bianca? Com certeza que não. Não é assim. E, inclusive, quando eu comecei com as terapias, foi algo que eu me cobrei muito. Porque imagina, eu sou terapeuta, como assim eu tô gritando com os meus filhos? Meu Deus, como assim eu tô chamando a atenção dele? Então, primeiro, eu precisei, olhar pra mim, novamente entender o que estava acontecendo comigo, que eu queria ser a mãe perfeita. Eu não tinha isso, mas aí, de repente, quando eu me tornei terapeuta, eu quero ser perfeita, porque eu preciso mostrar que eu sou perfeita, né? E aí, quando eu coloquei todas as coisas no lugar, não tinha muito a ver com os meus filhos, e sim sobre mim, sobre eu querer ser aceita pelos outros, porque meus filhos me amam exatamente do jeito que eu lugar sou. De mãe maravilhosa, Exato, né? Eu sei que não existe, então eu quero ser a primeira, né? A pioneira. Então, exato. Então, eu quero, assim, ser a primeira mãe perfeita do universo. Então, depois que eu tirei todo esse peso, porque sim, é um peso imenso, entendi que, antes de mais nada, eu sou um ser humano, né? E aí, eu melhorei muito o relacionamento, porque é óbvio que a gente usa o que a gente aprende quando a emoção passa, né? Porque muitas vezes é nisso que eu me vi com os meus filhos. Imagina, 2 meninos, né? São os amores? São, mas são porque eles são, né? Também não vou tirar o mérito deles. Nossa, porque você é uma mãe maravilhosa. Eu me acho uma ótima mãe, mas eles são porque eles são, né? Então já é mais fácil pra mim. Mas eu precisei entender que eu também terei as minhas falhas. Então, os meus limites. Muitos. Né? Eu gritava muito com os meus filhos, por exemplo, que é algo que eu me lembro que eu prometi pra mim mesma, antes de ser mãe. Quando eu escutava minha mãe gritando comigo. Eu nunca, assim, com a boca cheia. E a gente gospe pra cima. Exato. Eu nunca vou gritar com os meus filhos igual a minha mãe. Eu vou ser muito diferente da minha mãe. E aí o universo meio que me disse assim, vamos ver. É linda, fale-me mais sobre isso. E aí quando eu me vi com o Bernardo, a gente nem tinha o Samuel ainda, mas principalmente depois que eu tive o Samuel, que o Samuel era pequenininho, gente, eu gritava demais com essa criança. Coitadinho, gritava muito. E aí que eu me vi repetindo processos, né? Aí teve uma hora assim que eu gritei tanto com ele, que ele não tava fazendo nada, que quando eu me toquei, eu disse, meu Deus, mas ele não tá fazendo nada, por que eu tô gritando? Eu conversava assim com ele, Bernardo, vem aqui, entendeu? Ele nem tava fazendo nada, mas eu tava gritando. E aí, quando eu parei, eu disse, entendi, universo, estou repetindo exatamente o que a minha mãe fazia comigo. Aí, quando eu tive essa consciência, agora eu grito menos. Deixei de gritar? Óbvio que não. Porque tem vezes, você sabe, você tem filho, que eu não sei o que acontece, eles não escutam. Eles precisam de uns decibéis a mais pra escutar a mãe, né? Os outros, eles escutam. Mas os decibéis a mais pra escutar a mãe deles. Então, claro que eu grito, por exemplo, que pra mim é uma coisa muito forte, essa coisa de gritar, né? Então, que me pegou muito. Mas ser mãe é desafiador, você sendo terapeuta, acredito que arquiteta, advogada, seja o que for, você sempre vai ter os teus BOs para resolver. E, infelizmente ou felizmente, não sei, ser terapeuta não quer dizer que os teus filhos terão a perfeição de mãe, porque não estamos neste processo. Sabe que, pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais a gente entende sobre as emoções, enfim, né? Se tu escolheu ser terapeuta nessa vida, é porque você precisa trabalhar muito as suas emoções, né? Você tem grandes curas para fazer contigo, então. Porque cada pessoa que senta na tua frente, cada família, né, que a gente atende, também são curas nossas. Com certeza. É sempre um reflexo. Talvez não a mesma situação, mas o sentimento, aquilo mais profundo, é exatamente igual. Nunca atendi uma situação diferente. E entrando agora, a gente falava em off, né, sobre o adolescente. O adolescente é um incompreendido, né?
Exato. Ele não é criança, ele não é adulto, ele, na sua maioria, não é responsável, mas ele tem responsabilidades. Ele não tem liberdade, mas ele é cobrado. Como é que a gente faz, Bianca, para trazer essa harmonia? Então, para essas famílias aí que estão nos ouvindo, né? Como é que a gente pode trazer uma clareza? E a receita de bolo não tem, né? Cada um é um, cada família, cada estrutura, enfim. Mas dentro da tua caminhada, né? Dentro da tua experiência, como é que tu poderia trazer luz para essas famílias que estão com adolescente, 1 ou 2 ou mais adolescentes em casa, né? Como é que faz essa comunicação? Como é que trata esse adolescente? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que existe dor neste processo dos dois lados. Não é uma coisa bonita de se olhar, sabe? Mas agora cresceu e é tudo lindo e maravilhoso, né? Não vejo a hora de crescer para não depender mais de mim, enfim. Existe dor, sim, dos dois lados. Por quê? Porque a adolescência, ela é um processo, ele é longo, mas quando ele começa, ele é assim. Então, simplesmente hoje, você vai dormir com seu filho criança, né? Ele é ali, a tua criança, você tá mega cansada, porque ele depende de você, mas é a tua criança. Que nem aquele filme, e de repente 30, né? Exato, é bem assim, porque simplesmente ele te contraria, mas ele te obedece. Mas ele até aceita a roupa que você escolheu pra usar, né? Ele até aceita. Bufando, mas usa. Exato. E aí, simplesmente, no outro dia, o teu filho, não gosto mais de comer isso daqui. Não, essa roupa é ridícula. Ai, mãe, não quer. Ai, não sei o quê. E não vou usar. Exato. E daí, de repente, aquele eu te amo. Ai, mãe. Vira isso. Né? Então, é aquele choque, porque realmente, assim, é muito rápido essa transição. Depois, o processo não é tão rápido assim, mas essa transição é de infância para início da adolescência. Então, já existe ali a dor da mãe e do pai, que simplesmente não entende nada. Já foram adolescentes, né? Exato. Mas a gente esquece, né? O processo a gente esquece. E aí, simplesmente, essa dor de que, opa, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu fiz de errado que meu filho tá me tratando desse jeito? Como assim ele não me ama mais? E como assim ele não gosta de mais nada? Só trancado no quarto? Como Exato. Assim? O que tá acontecendo de errado? Qual o problema que o meu filho tem? Ou que problema que eu tenho? Sempre alguém tem um problema. Ama mais os amigos do que eu? Exato. E a dor do adolescente também existe. Pela questão de que eles acordaram com o cérebro aqui, ó, a vapor, em desenvolvimento. Todas essas reações, esses comportamentos são partes cerebrais, do desenvolvimento cerebrais, são importantíssimos, precisam acontecer, né? Então, e é importante que a gente traga, né, que o nosso cérebro, né, o cérebro meu, teu, ele termina de maturar em todas as sinapses e complexidades emocionais e racionais aos 21 anos. Exato. Então, a gente cobra muito de um adolescente de 15, de 17, mas esse cérebro, fisiologicamente, eletricamente, cognitivamente, ainda não terminou de instalar o processo completo, né? De maturar, de estar pronto. A gente entende quando a gente tem um bebê prematuro, a gente entende que esse bebê não vai entregar tudo, né? Que ele precisa de um tempo para ir avançando, porque ele nasceu antes do tempo. Só que a gente esquece de ter esse olhar para o nosso adolescente. Então, sim, ele tem responsabilidades. Sim, ele tem muitas capacidades, ele tem liberdades, tudo sim. Mas ele ainda não consegue processar as coisas da forma que nós adultos já processamos. Exatamente, ele está naquele processo de criança para adolescente. Não é assim, o comportamento mas a questão cognitiva não é assim. O tamanho pro outro. Exato, e é isso que a gente acaba se embananando na hora de tratar os adolescentes. Porque primeiro, na cabeça deles, que a dor deles é assim, opa, eu era criança, eu ainda quero ser criança.
mas eu não quero mais ser criança. Dentro de mim, alguma coisa dentro de mim não quer mais que eu seja criança. Eu quero ser independente. Então fica aquela luta, aquela dualidade dentro deles. Que eu quero ser criança, mas eu também não quero mais. Eu ainda sou, mas eu não sou. Então eles não são adultos e não são mais crianças. Até eu brinco assim que a adolescência é quase que nem o limbo. Tu não tá nem do lado, eu não tô nem no céu nem no inferno. Exato. Tá ali perdidaço na história. Né? Então o importante para um relacionamento com o adolescente é a gente lembrar, como você disse, lembrar que eles estão num processo. E apesar do tamanho que sim, nossa, é enorme, é maior do que eu, ainda é alguém se tornando um adulto. Então você vai cobrar, fazendo cobranças como um adulto, sendo que ontem você tratava como uma criança. Até ontem cortava a frutinha pra ele comer. Exato. E agora, se não, agora se vira, porque agora você ele já tem é que grande. cortar, lavar, deixar a pia limpa. Isso. E exatamente do jeito que a mãe quer. Que é muito isso que vem. Ai, mas limpa a casa de um jeito absurdo. Ok, meu amor, mas em primeiro lugar, o teu filho não é você, nem teu marido é você, né? Que a gente tem essa questão. Então, ninguém vai limpar a casa como você. Seja melhor ou seja pior, por exemplo, mas não vai. Então, ensina. E ali, o importante para quem ainda não é mãe de adolescente, ensine antes. Ai, mas eu vou lavar. Vai lavar 2, 3 garfos e tá sujo. Tudo bem. Ai, filho, muito bem. Né? Outra hora você pode dizer, olha, é melhor lavar assim, mas na hora não. Deixa assim, diz muito bem. Porque isso vai instigar a criança a querer ajudar mais. Que vocês também não esperem um milagre que na adolescência eles vão querer ajudar se eles não foram ensinados na infância. Isso já é um ponto. Mas falando da adolescência, é continuar dando voz para esse adolescente. E aí a gente chega naquela situação assim, bom, a gente não vai mais poder escolher roupas, por exemplo, que também é uma questão que chega muito para mim. Meu Deus, que se veste de um jeito ridículo, né? Mas eu é o jeito dele. tenho um irmão assim que o estilo dele é, por exemplo, assim, ele veste tamanho 36 na vida real, né? Mas lá ali, na cabeça dele, ele veste 48. Entende? Então, a minha mãe olha e fica assim... Meu Deus do céu. Aí, eles estão tentando pertencer. Isso que eu ia dizer. Porque justamente nessa fase da adolescência, né? Vamos categorizar o quê? Uma faixa etária... O que é considerado adolescente hoje? Considerado adolescente hoje, falando psiquiatricamente, dos 12 aos 24. Tava falando contigo antes, né, Matheus? Matheus, que tá no seu auge dos seus 26, tá recém saindo da adolescência. Mas é isso, falando em desenvolvimento cerebral, sim, até os 24 anos. Então, mas lá no início da adolescência, tá? Você de 24 anos, não é pra você essa conversa. É justamente quando esse adolescente, ele tá entendendo quem ele é na fila do pão, né? Então, até então, a minha mãe me vestiu, meu pai me vestiu, minha avó me vestiu, seja quem for, né? Algum adulto trouxe a sua referência de moda, a sua referência de vestir, enfim. Nesse momento, esse adolescente, ele não usa mais de referência a sua família. Nessa fase, ele está usando de referência o mundo, né? Os seus amigos, aos grupos aos quais ele quer pertencer. Exato. E aí, é um momento que ele vai testar. Uns vão pintar o cabelo, outros vão deixar o cabelo crescer, outros vão rapar a cabeça, outros vão usar a roupa gigantona, outros vão usar os cropped, outros vão deixar a unha crescer, enfim. E aí, cada um dentro dos seus nichos, dos seus grupos, daquilo que vem curtindo, né? Seja a popstar, seja a banda, enfim, vai se adequando para caber naquele estilo. Exato. Vai ser mais patricinho, vai ser mais gótico, vai ser... E vão ir trocando de grupos também. Até mas isso não significa que esse adolescente vai ser assim para toda a vida. Ele está numa fase de transição, uma fase de testar, de experienciar. Hoje eu quero botar o cropped, como é que eu me senti? Me senti assim. Hoje eu vou moletomzão, como é que eu me senti? Me senti assim. Acho que eu vou ficar aqui na baby look. Só que a gente precisa respeitar esse momento, né? Sim. De experienciar. A gente já teve o nosso. Com certeza. Se ele foi
bem experienciado ou não, isso é um problema nosso, uma dor que a gente tem que resolver com a gente. Agora, para os nossos filhos, é importante que a gente permita... pensa aí, você, amada, na sua adolescência, nos seus 15 anos, tu pôde vestir o que tu queria? Ou tu foi obrigada a vestir a moda que a tua mãe te impôs? Pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas como você gostaria que tivesse acontecido lá na sua época? Agora eu fiquei senhora, né? Na sua época. Isso é muito importante, porque a gente na rotina, no Deixa a Vida Me Levar, a gente não para pensar como eu gostaria. E se fosse eu? Né? Se eu trocasse aqui de papel, se eu fosse o filho e ele fosse o pai ou a mãe, enfim, né? Como é que estaria? Eu estaria feliz? Essa reação que meu filho e minha filha tá tendo comigo faz sentido ou não faz sentido? Porque às vezes a gente é a louca da relação. Exato, exato, com certeza. E como o processo da adolescência ele é natural, tudo isso, como você disse, faz parte da habilidade cerebral, inclusive engajamento social, a exploração criativa, intensidade emocional, tudo isso faz parte do cérebro. O cérebro tá fazendo tudo aquilo pra gente se preparar pra vida adulta. Entende? Então, eles não são rebeldes, né? Assim, porque a aborrecência, porque eles são... tudo incomoda, tudo eles são rebeldes. Na verdade, eles não são rebeldes, eles só estão respondendo aos estímulos cerebrais. E estão buscando, por isso que os pais já não são mais referência, são os amigos, porque são pessoas da mesma idade. Por quê? Por essa questão de habilidade, por exemplo, a exploração criativa. Eles já sabem, busca por novidade. Eles já sabem o que eles já viveram, né? Tudo que já mostraram pra eles. Opa, mas e o que mais tem nesse mundo? E o que mais eu posso explorar? Em que grupo eu me encaixo melhor? E como tu disse, vai na tentativa e erro. Eles fazem assim. Qual é o nosso papel de pai e mãe? Orientar. Se colocar no lugar, com certeza, lembrar que também foi adolescente e orientar, porque você não pode. É como se o adolescente ele fosse uma queda d'água. Você consegue interromper uma queda d'água? Então, é um esforço completamente inútil. Nadar você contra tentar, a maré, né? Exato, você tentar ir contra a natureza. É impossível, é cansativo, é muita frustração. Então, a questão é você acolher o teu filho, você ouvir o que tem pra dizer. Antes de criticar a roupa, pergunta por quê. Mas por que você escolheu essa roupa? Porque tem o fulano, porque tem o Beltrano. É mesmo, e por que você gosta do fulano? Pergunta muito por quê. A exploração criativa que o cérebro está ali desenvolvendo é isso, perguntar os porquês. Sabe aquele porquê que a gente não sabe hoje na vida adulta responder? Né? Mas e por que eu quero isso? Sei lá, não sei. Porque todo mundo tem. Né? Muitas vezes a gente como adultos é assim, porque na fase de adolescente a gente não foi bem aproveitado. Então a fase da adolescência é isso, os pais aproveitarem cada momento e questionar muito. Mas eu não gostei disso, porque é uma idade de muita reclamação. E é mesmo. Ok, meu benzinho, e como que a gente pode resolver? Que solução que você dourado dá? De minha vida. Isso, docinho da mamãe. Como a gente pode resolver? Isso é importante porque aí o cérebro também já começa a criar soluções. E aí, quando se torna adulto, muitas dessas habilidades que hoje a gente tem que treinar, fazer um monte de mentoria, um monte de coaching, porque eu não sei resolver meus problemas. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu ando junto com os outros, mas eu não gostaria de andar naquele grupo, mas não sei sair daquele grupo porque eu não sei pra onde eu vou. Se eu sair, vou pertencer a quem? Aonde é que eu vou? Socorro. Então, todos esses BOs de adultos, na verdade, não existiriam se a gente tivesse aproveitado melhor a adolescência. Então, os pais, é isso. E não é um papel tão difícil. Questiona. Porque eles não são questionadores o tempo todo. Então, tu sabe que isso é algo bem importante de ser dito, né? Um pai e uma mãe só conseguem questionar se eles estão em uma mentalidade sábia. Exato. Né? Porque o sábio, ele não responde perguntas. Ele faz perguntas sobre as perguntas que lhe foram feitas. E é justamente esse o papel primordial de pais de adolescentes. Sim. Né? Eles estão vivendo um caos interno. E eles estão tentando achar soluções, respostas. Só que o papel do pai e da mãe nesse momento de adolescência não é dar respostas.
é fazer com que esse adolescente encontre as suas próprias respostas. Porque as minhas respostas talvez não caibam para esse meu filho, né? Sim. Antônio, meu filho, ainda não é adolescente, né? Tá com 8 anos. Mas há tempos atrás teve uma questão na escola, enfim. E ele veio me perguntar, mãe, o que tu faria? Né? E foi a minha resposta para ele naquele momento. Eu disse, filho, eu não tenho como te dar essa resposta. Porque se eu te der essa resposta, vai ser uma resposta baseada em tudo que eu já vivi nos meus 36 anos. Tu só tem 8. A solução para o teu problema nesse momento precisa vir da tua cabeça de 8 anos. O que faz sentido e o que é inteligente para ti nesse momento. A solução que eu faria é completamente diferente do que provavelmente tu vai escolher fazer. Só que isso é importante. Aí ele, mas por que? E se eu escolher errado? Aí tu sabe que tu escolheu errado. E aí tu tem as outras opções pra correr atrás, enfim, pra tentar resolver o teu dilema ali, que era de relacionamento ali com colegas, enfim, né? E aí eu disse, se tu tentar e tu não conseguir, eu posso conversar com a mãe do colega pra juntos a gente chegar no meio termo. Mas eu gostaria que tu e o fulano resolvessem, né? Só que ao mesmo tempo, internamente, esta mãe que vos fala estava aqui. Ele dá. Entrando em erupção. Aham. Então, isso eu acho que é um facilitador de mãe terapeuta. A gente consegue calar em alguns momentos a mãe surtada para trazer autonomia para os nossos filhos. Mas o que eu quero dizer para você que não é terapeuta, você também pode fazer isso. É simplesmente toda pergunta que teu filho te fizer, toda a dor, enfim, todo o BO que ele trouxer para ti, antes de tu responder, antes de tu surtar, antes de tu gritar, antes de tu dar a tua opinião, respira. Respira assim, diz, a mãe vai no banheiro e eu já volto, a gente fala mais sobre isso. E aí, nesse momento, faz um exercício assim, bem ingênuo. Finge que você é adolescente de novo e você pergunta, ei, fulana, ei, Bianca adolescente, ei, Fabielle adolescente, ei, Maria adolescente. Como tu gostaria que isso acontecesse, né? Se tu fosse adolescente, como é que tu sairia dessa situação? Como é que tu gostaria que a tua mãe tivesse te ajudado a resolver esse problema? Porque, às vezes, na nossa cabeça, é um probleminha. Exato. Só que na realidade que aquela criança, aquele adolescente está inserido, gente, isso aí é o maior BO da vida. E aí, é o momento de a gente respirar, mas entregar, a gente até pode dar opções, né? Tu poderia fazer isso, tu poderia fazer aquilo, mas a decisão precisa ser desse adolescente, porque ele precisa entender que ele tem essa autonomia e que a decisão que ele tomar tem consequências para sua vida. É um momento que errar é permitido. Os erros de um adolescente não vão dar grandes tragédias. Isso. Né? Vai ficar de mal com o amigo da escola, vai tirar uma nota baixa, vai perder o passeio da escola, vai acabar o namoro, sei lá, enfim. Mas são experiências que vão trazer grandes aprendizados e nenhuma grande catástrofe. É aquela questão do não tem nada a perder, né? Nada de muito valor a não ser a ganhar, porque é o próprio aprendizado. E, na verdade, eu penso até que o erro, além de ser permitido, ele é muito importante, né? Necessário. Só que essa questão de dar a responsabilidade é isso. Ó, em nenhum momento você disse, mas a responsabilidade é tua. Entende? Então você já não dá aquela carga, porque responsabilidade, a palavra já vem com um peso imenso. Essa responsabilidade é adulto. Então, assim, olha, filho, você escolhe quais opções você pensou, né? E então, qual que você escolheria?
Por quê? Por quê? E aí, lembrar de mostrar que existem as consequências. Nessa opção, se tudo der certo, o que aconteceria? E se tudo der errado, o que poderia acontecer? Exato. E lembrando sempre que pais são suporte. Então, ok, deu tudo certo, eu tô aqui. Deu tudo errado, eu tô aqui. E não, por favor, não é pra dizer eu te avisei. Porque isso gera uma dor muito grande de, nossa, é verdade. Eu falhei exatamente como minha mãe disse que eu falharia. E tu sabe que isso tem um gancho para prosperidade, né? Sim. Porque a gente só prospera quando a gente é autêntico. Né? Não tem como prosperar sendo uma imitação de alguém. A gente prospera na vida, nos relacionamentos, não importa, em qualquer área da vida, através da nossa autenticidade. Somos aqui 2 terapeutas, cada uma com formas diferentes de comunicar, de atrair, enfim, certo? Certo. E quando a gente não dá essa autonomia para os nossos filhos serem autênticos, quando a gente coloca eles para caberem em caixas, para me agradar, para agradar a sociedade, enfim, a gente tira deles essa confiança de ser autênticos. E aí, vai chegar lá na vida adulta, eles vão ter que me contratar, te contratar, ou vão dar muita cabeçada na parede, porque você, mãe, porque você, pai, não permitiu que o seu filho fosse ele mesmo. Exato. Talvez porque seu papai e a sua mamãe também não lhe permitiram. Mas não é porque você sofreu isso que você não pode mudar. Muito pelo contrário. Tu já sabe o quanto ruim é. O quanto desafiador é ter que descobrir na vida adulta quem tu realmente é. Não foi mais doloroso pra ti? Com certeza. Mais doloroso, pra mim mais foi. lento. Então é muito desafiador. Por isso que eu escolhi sentir de trabalhar com os adolescentes, porque é uma fase riquíssima. Eu descobri ali um tesouro, gente do céu, ninguém quer mexer nisso, como assim? Né? Eu penso que quantos adultos melhores teremos, mais bem resolvidos teremos. Porque justamente é uma fase da adolescência onde eles estão no mundo. Exato. Né? Então, eles estão descobrindo o mundo, eles estão aprendendo a negociar, eles estão aprendendo a comunicar, eles estão aprendendo a serem vistos, estão aprendendo a como eles querem se mostrar para esse mundo, né? Estão entendendo como o mundo reage a cada ação ou reação que eles têm. Só que ainda assim, na sua maioria, eles estão nessa comunicação com o mundo, muito travados, e ainda querendo caber nesse colo, nessa selinho de verificado, né? A minha mãe verificou, ok. Meu pai verificou, ok. Mas e se eu tentar fazer o contrário? Não posso, Deus o livre. Mas se eu for lá e der errado, como é que eu vou contar pra minha mãe? Como é que eu vou contar pro meu pai? Sim, você é adolescente, você precisa entender que você ainda não tem autonomia de tudo, você não é adulto, você não tá pagando as suas contas, você ainda mora embaixo do teto de mamãe e papai, você vai dar algumas explicações. Sim, faz parte. Isso passa e o tempo anda rápido, fica tranquilo. Mas a gente boicota muito ainda esses adolescentes, né? Sim. Eu tenho um adolescente na família por enquanto, né? E aí ele começou com um franjão, assim, né? Tem um cabelo loiro, surfistinho, assim, e ele começou com um franjão. E aí tu imagina, tem que cortar essa franja, mas aquela foi a primeira identidade dele, ter aquele franjão. E é muito sutil, né? Sim. Isso que eu acho mais interessante. Sim, dorme uma criança, acorda um adolescente. Sim, mas existe uma sutilidade nessa mudança que a gente não vai percebendo. Eu vejo agora no Antônio, que tá com 8 anos, uma mudança de posicionamento já. Ele ainda é uma criança? Sim, ele ainda é uma criança. Mas ele já não é uma criancinha. Exato. Ele já tem os seus quereres.
né? Então, Antônio é de uma personalidade forte. Não sei por quem puxou. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ele é uma criança muito madura. O meu esforço com ele é ensiná-lo a ser criança. Ele é tão maduro que ele olha muitas vezes as crianças sendo crianças e ele diz: "Ah, que bobice." Eu digo: "Filho, tu tinha que estar ali, entendeu? Seria legal tu estar ali fazendo essa bobice, essa loucura, essa, né?" Provavelmente, Antônio puxou a mamãe e vem numa questão de eu preciso me ajustar ao ambiente onde eu vivo, né? E Antônio veio justamente nessa geração de pandemia, enfim, né? E ele acabou tendo, nessa primeira infância, assim, dos 3, 4 anos ali, contato com pouquíssima criança. E ele se ajustou ao ambiente adulto. Então, não é que ele não brinca. Ele brinca. Sim. Mas ele brinca como um adolescente. Outro dia no terreiro, eu tava conversando com uma Airê, e a Airê, inclusive, me disse: a gente precisa ensinar aquele menino a ser criança, né? Ele é muito velho. E ele tem uma forma de raciocinar, de trazer respostas. Cara, que eu penso, gente, da onde veio isso? Claro, eu jamais fantasio com ele, né? Eu sempre trouxe verdades para ele. Nunca menti. E sempre, obviamente, falei muito sobre emoções, sobre, enfim, tudo isso, né? Mas eu percebo ele, por exemplo... outro dia ele estava lá na minha mãe e ele foi tentar ligar a TV não funciona da forma que ele queria, enfim, ele chamou minha mãe para ajudar. E minha mãe chegou ali dizendo para ele que ele tinha apertado os botões que não tinha que ter apertado, não sei o que, lá. E ele ficou muito brabo. E ele dizia: isso não é uma verdade. Eu não apertei em botão nenhum. Eu só tentei ligar, tu tá sendo injusta comigo. E aí, uma forma de comunicar que não cabe numa boca de 8 anos, né? Ele já tem uma mentalidade nesse momento que um adolescente estaria fazendo. Sim. Né? Então, quando eu te pergunto a faixa etária de adolescente, é porque eu em casa já estou vendo alguns sinais de uma consciência adolescente do Antônio. Então, eu busco entregar para ele autonomia dentro do que é possível, mas às vezes tenho dúvidas, assim, né? Tipo, gente, mas eles... Não, é só 8 anos mesmo. É bem assim. Tu sabe que o Bernardo, ele tem 6 anos. E eu até brinquei com o Luciano esses dias assim, meu Deus. Às vezes eu fico pensando, nossa, mas eu sou terapeuta de adolescente, mas eu não tenho uma experiência de viver com adolescente, só meu irmão. Aí Deus disse, então pera aí que eu vou ajustar pra você. Toma, que te mandaram. O Bernardo também, parece que foi do dia pra noite, assim, muito questionador. 6 anos. Ele vem com cada pergunta que às vezes eu tenho que dizer, olha, filho, eu não sei como te responder isso. Eu preciso entender a tua pergunta pra saber como te responder, porque eu não tenho ideia. E ele é muito questionador, ele é mais tranquilo na questão de ser criança. Ele adora ser criança. Mas ele é muito do porquê, e não é assim, sabe aquele porquê sim? Não existe. Tá, mas por que a gente precisa fazer isso agora, se a gente pode fazer daqui 10 minutos e não vai mudar nada? Tá, e por quê? Ah, filho, mas é que é muito importante. Pra mim não é, mãe.
Porque eu tô mandando, filho. Alecrim dourado de E minha aí, vida. a gente se pega assim, meu Deus, é verdade, tá apaixonado, mas por que pra mim é importante? Ele me coloca nesse desafio também de, meu Deus, mas aí o que eu vou responder? Porque vem aquele ímpeto sempre, porque eu tô mandando e só me obedece. Filho, porque é importante, porque agora a gente tem um horário. É claro que daria pra fazer isso mais tarde, se nós não tivéssemos compromisso. Agora, vamos lá escolher uma roupa pra gente sair? Você escolhe a roupa, né? De acordo com as opções que eu der. Isso. Né? Mas aí também dando essa oportunidade de escolha. Mas isso é muito importante que a gente diga aí. Talvez tem algumas mães aí que estão nos ouvindo. Dar autonomia para a criança não significa que tu vai no shopping inteiro e diga, ai, alecrim dourado de mamãe, escolha o que você quiser. Não é sobre isso. A gente vai ensinando a criança a tomar decisões. Sim. Né? Então, amor de my life. Você quer comer feijão ou lentilha que minha mãe já tem congelado? Ali, linda, é só descongelar. O que fica melhor para você hoje? Arroz com lentilha, arroz com feijão? A criança vai escolher. Sim. Né? Essa criança vai crescendo, ela vai fazendo sinapses e ela vai entendendo através das escolhas simples que ela fez antes a fazer boas escolhas na sua vida, né? Exato. Então, tem um casamento. Vai de moletom? Não vai, amor. Com o pijaminha do unicórnio? Nem pensar. Você quer ir com a camisa azul a branco? Isso. Temos uma listradinha aqui. Qual tu acha que tu fica mais bonito? Né? Você quer ir com o vestido lilás, o vestido branco ou o poá? Qual fica mais lindo pra você nesse momento? E aí tu permite e aceita entre aquelas escolhas, entre aquelas opções, a escolha que a criança ou o adolescente fizer. Exato. Isso o adolescente é a liberdade não, assistida. O adolescente já tem esse poder. Exato. Já tem esse poder em termos. Temos um casamento, amado, você não vai vestindo moletom e camiseta larga. Porque eu sou sua mãe e eu tô dizendo que você não vai. Ou este evento pede um traje assim. Escolha da sua maneira. Talvez ele vai pegar uma calça mais larga e não seja assim tão ajustadinha, mas vai ser uma calça que se usa com terno. Talvez seja o terno, ele usaria o 36, vai ser o terno 40. Pode ser, mas aí a gente entra num... Exato, num consenso. Um consenso, né? Um cede daqui, outro cede de lá e ok. Agora, isso é importante, né? Entender que a relação de pais e filhos, mães e filhos, a gente também precisa ceder. Com certeza. A gente é autoridade? Sim. Mas a gente também precisa ceder em alguns momentos, né? Com certeza, isso é muito importante. Até pela questão assim, quando a gente fala muito de liberdade assistida. É isso, não é você assistir o seu filho sendo livre. Vai lá, filhão. Vai lá, meu bem. Mamãe tá aqui te vendo, vai. Não, é você dar essas opções, é você dar limites. Essa liberdade é justamente isso, você deixa ser livre, mas você dá os limites. Você é livre daqui até aqui. Exato, e tem que ficar claro, seja criança, seja adolescente, olha filho, eu entendo, eu respeito a tua opinião, porém, dentro da nossa casa, da nossa família, dentro daquilo que a gente acredita, você pode vir daqui até aqui. Dentro desse espaço, você escolhe o que for melhor para você. Ponto. Deixar sempre claro os limites. E outra coisa importante dessa questão dos desafios é... Muita coisa que eu percebo é assim, ou os pais, eles estão tão cansados que eles deixam fazer tudo. Né? Ai, quer saber? Eu não vou me estressar. Ai, vai. Ai, faz. Aonde que foi? Eu nem sei. Ai, tá lá na casa do amigo, que amigo não sei, nunca vi falar. Nem sei se falou o nome. Sabe? Porque eu tô cansada. Foi pro shopping. Isso que... Com quem? Isso foi com que os amigos. É liberdade, né? Eu tô deixando ser livre. E a outra questão, quando eles cansam, né? Daí quando vem que estão perdendo totalmente as rédeas da situação, é cortar tudo. Não porque você não pode, porque eu nem sei quem é esse fulano, porque não sei o quê, e daí começa a cortar tudo. Primeira coisa que tu tá cortando ali é a conexão com teu filho. Ponto. Você virou inimigo do teu filho e é um corte profundo, não é só um corte de não falar mais. Não é que você simplesmente de burro, né? Você simplesmente deixou experimentar o mundo sem nenhum tipo de limite. E aí simplesmente você vai lá e corta tudo, agora você não pode mais nada, você é meu prisioneiro.
Isso é um corte imenso na conexão, que é algo que não quer dizer que não volta mais, mas É trabalhoso. é muito trabalhoso. Então, essa questão de dar o limite é sempre essa questão de conversar, de você respeitar a opinião do outro, mas colocar o seu próprio limite. E para isso, você tem que entender que o relacionamento sempre vai ter desafios. Né? Quando a gente diz assim, chegam aqui pra mim, né? Ai, Bianca, mas tá horrível a situação com meu filho, como é que eu posso resolver? Porque não me obedece, porque não me escuta, porque não sei o quê. Ok, a gente vai resolver. Só que as pessoas esperam que o adolescente que tá ali na minha frente vai fazer assim, e vai acontecer um milagre, que Varinha esse mágica, cidadão vai ficar exatamente igual o pai e a mãe querem. Né? Só que todo relacionamento é um desafio. E os filhos vêm pra gente também aprender. E principalmente, muito mais do que ensinar, nós estamos aprendendo com cada um dos nossos filhos. Então, é óbvio que vai ter momentos que você vai precisar ceder, você vai precisar dar uma explicação maior, e muitas vezes você vai ter que simplesmente aceitar aquela situação. Porque existem situações que tu olha, meu Deus, ela já aconteceu. Eu vou fazer o quê agora? Não tem mais como voltar atrás. Ficar repreendendo, ficar xingando não vai fazer o mundo girar ao contrário para aquilo não acontecer. Então a gente aceita, lembra que os adultos somos nós, que nós temos que ter essa posição de decidir, de mostrar, opa, tá tudo errado, tudo desequilibrado, mas eu tenho equilíbrio. Então, filho, eu vou te mostrar como é que faz. Porque o exemplo também é algo muito maior do que todas as palavras. Agora vamos resolver. Você vai resolver comigo. Porque o BO foi você quem fez. Mas eu tô aqui com você. Então vamos resolver juntos. Essa questão que tem que ficar muito claro para os pais, porque pensam que ou o filho é um problema e você vai lá, chega na frente da terapeuta e diz, agora faça o teu milagre. Mas eu quero ele do jeito que eu quero. Né? E muitas vezes não. O teu filho realmente, ele veio para ser mais questionador. E quem disse que isso é ruim? A gente precisa, o mundo precisa de questionadores para fazer a mudança. Não são aqueles conformados que fazem a mudança. São os que questionam. São os rebeldes que fazem total diferença. E aí vai dos pais encontrarem o seu equilíbrio, entenderem aquilo que pega em si próprios, né? Opa, aquilo ali não tô gostando, tá me lembrando de uns negócios aqui. Normalmente esses gatilhos doem bastante. Exato, muito. E aí, ou você, se não consegue sozinho, busca auxílio também. Eu quero entender por que tô me irritando com meu filho. Por que eu não consigo aceitar o jeito que ele é. Porque às vezes a gente quer mudar o filho da gente, mas o que precisa mesmo é a gente entender por que a gente não aceita o filho como é. Por que é tão difícil ver que o filho tá muito parecido com você? É sobre isso, isso que eu ia dizer. Pra você, amada, que tá ouvindo a gente, que você tá olhando pro seu filho, pra sua filha, pra sua cria, e ela tá te engatilhando, ela tá fazendo tudo errado. É merda em cima de merda. Saiba, ela só tá sendo o seu reflexo. Exato. Aquelas atitudes que mais te irritam no seu abençoadinho aí, no seu ranhento. Ah, não, agora não é mais ranhento, agora já é adolescente. Acredite. Ele está replicando ou você ou o pai. Exato. Mas se dói em você, é em você. Porque o que é do pai, dói no pai. Irrita o pai. Vocês podem olhar a mesma situação com esse adolescente e se irritar em pontos diferentes. Aí você, mãe, você bota sua bundinha na frente do terapeuta para tratar aquilo que te incomoda no seu filho. E você, papai, você coloca a bundinha na frente do terapeuta para resolver o que o seu filho irrita em você. Porque normalmente, o problema não tá... 99,9% das situações, isso é estatístico. A gente buscou aqui em Harvard a estatística. 99,9% dos BOs comportamentais, emocionais do seu filho são seus. São seus. Entendeu? Resolva em você, amada. Amado, você tá nos ouvindo aí também? É sobre isso. O seu filho é a junção de vocês dois, não é? Um óvulo, um espermatozoide. É meio a meio. A metade das loucuras de mamãe, a metade das loucuras de papai formam um ser lindo, o alecrim dourado de nossas vidas. Entendeu? É sobre isso. Aceita que dói menos. Exato.
E aí você chega realmente na solução do problema. Que como a gente disse, o adolescente não é um problema. É o reflexo. Ele é o nosso projetor. Tanto as crianças quanto os adolescentes. Doeu, tá ali repetindo. E é muito disso. Ai, mas eu tenho medo que seja como eu fui. Jura, meu bem? Vamos resolver isso agora, linda. Exato. Então vamos primeiro aceitar quem você foi, resolver aqueles BOzinho ali, pra você Ou quem olhar você gostaria de ter melhor. sido e não te deixaram. Sim, isso faz toda a diferença, você olhar pra trás, pra dentro, primeiro. Porque aí, quando você muda a tua visão consigo mesmo, deixa de ser aquela passagem traumatizante, porque muita gente diz, como é que tem aquela palavra que diz? Apocalíptica, né? Nossa, que eu tive uma adolescência apocalíptica. Mas isso gera muita vergonha, muito ressentimento, muito arrependimento. Ai, mas meu filho é tímido, ele não consegue nem apresentar os trabalhos na escola. Fale-me mais sobre sua infância linda. Não, mas é meu filho. Eu tô te ouvindo. Teve algum momento, um episódio que tu se sentiu envergonhada, acanhada, humilhada, né? Que, enfim, tu não pôde falar, ou falou e foi ridicularizada? Fale-me mais sobre isso. Ah, teve? Nossa, que incrível! E a batata, né? É, sempre é. Quando eu consigo trazer os pais junto, principalmente a mãe, né? No caso, elas sempre são mais acessíveis nessa questão. Muitas vezes nem precisa chegar no adolescente, né? E quando eu não consigo acessar a mãe, tu percebe que... Aí é um bloqueio grande, né? Nossa, demais. Bom, já aconteceu, inclusive, de a mãe chegar pra mim e dizer assim, olha, a minha filha não sai do meu pé, ela tá com 19 anos, eu não aguento mais, ela parece uma criança de 2 anos. Ok, né? Só que aquele não sai do meu pé... E tu tá deixando essa criança aí ou não? Exato. Aí, começamos a fazer uma terapia, primeiro com a mãe, só que aí a mãe disse que ela não tinha muito tempo e o problema era a filha dela. Minha filha é um problema. E aí nós fomos, conforme deu, né, resolvendo esses problemas na filha. Então a filha se tornou mais independente, mais dona de si, resolveu fazer as suas próprias escolhas, que era exatamente o que a mãe queria e era o que tinha na menina. Mas aí ficou rebelde. Meu Deus! Como assim ela não me obedece mais? Ela tem autonomia agora. Você entende? Então, os pais têm que ter claro isso, que é outro ser humano. Você quer que seja independente, vai ser independente. Que é o que todos precisamos ser. Claro que todos codependemos um dos outros em algum momento da vida. Mas, você quer que seu filho seja independente, ele precisa ser, permita. Não é uma coleirinha que você deixa... Sabe aquela coleirinha automática? Vai, volta. Isso, que fala, opa, agora tá na hora de voltar. Isso não funciona. Às vezes nem pros animais funciona, né? Que eu vejo muito dono sofrendo por aí. Então, tu imagina com um ser humano. Que você quer que domine o mundo, que você quer que viva o mundo, mas você não deixa. Ou que você quer que viva o mundo de acordo com o teu ponto de vista. Teu ponto de vista, sinto muito, já é ultrapassado. Ele é limitado, ele tem um limite. Exato, é o teu, de acordo com o que você viveu. E você podemos ter estudado na mesma escola, a mesma professora horrorosa que xingou nós duas. Pra ti passou batido, pra mim causou um trauma horrível. Né? Então a tua visão de escola, por exemplo, pode ser completamente diferente da minha. E daí como é que a gente vai dizer, ó, filho, eu vou dizer que a escola é tenebrosa. Você vai dizer que é maravilhosa, porque você vai aprender muito. Então não adianta a gente querer encaixar o filho da gente dentro daquela caixinha chamada nossa vida, nossa experiência. Ou ainda entre irmãos, né? Exato. Eu só tenho um. Mas tu tem 2? Quase. Barra 3. Daqui a pouco já 3, né? Não, já tem 3, mas um ainda não tá tendo essas experiências ainda. Mas, eles têm a mesma mãe, certo? Certo. O mesmo pai. Certo. Estão no mesmo carro, indo para o mesmo destino, para a mesma viagem. Cada um tem comportamentos e reações diferentes, certo? Exato. Tu deu o mesmo grito, o mesmo sorriso, a mesma bolacha. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Sim. E era o que tu falavas lá no início. Existe uma grande parte que vem de nós, né? Então, essa junção pai e mãe, metades, faz um ser incrível.
Mas cada ser incrível que a gente cria, a gente criou em momentos diferentes. Em curas, em dores diferentes. Eles vão ser seres completamente diferentes. Então, um vai ser mais conectado a ti, vamos supor. O outro vai ser mais conectado ao pai. Um vai ter mais facilidade, mais habilidades em tais coisas. O outro vai ter mais facilidades e habilidades em outras coisas. Um vai ser mais questionador. O outro vai ser mais obediente. Exato. E a gente precisa saber lidar com essa diferença. Sim. E é a tentativa e erro. Não existe outra forma. Não tem receita de bolo? Não existe. Sinto muito, porque olha, eu vou te dizer assim, ó. Samuel nasceu. Fichinha, já sou mãe. Né? Larga aí pra mim que eu domino. Então, enquanto ele mamava e dormia, nossa, maravilhoso. Viu? Eu falei que eu dominava. Exato. Dormia a noite inteira, graças a Deus. Né? Aí, criança começou a chorar. Né? Não era tudo que tava bom. Meu Deus. Como é que eu faço? Eu não vivi isso daí antes, né? Porque eles já são completamente diferentes desde sempre, né? Uhum. Então, meu Deus, como assim? Descobri que nada a ver. Tu pode ser mãe de 10, cada um vai ser diferente. Opa, é outro ser humano, Bianca. Você é mãe do Bernardo. Agora, você é mãe do Samuel. Samuel, Bernardo, ponto. E aí vai a Bianca aprender como é ser mãe com desse novo Samuel. ser. Exato, como ser mãe dele. Até a questão do amor. Sabe aquela coisa assim de dizer, mas eu eduquei igual, eu dei amor igual. Gente, é por isso que tá errado, sinto muito, não é assim que funciona. Por exemplo, o Bernardo, ele precisa de tempo de qualidade com ele. Uhum. A gente ainda está aprendendo, né, desenvolvendo. Mas eu percebi que pra ele vale muito mais você ficar ali junto com ele, assistindo os videozinhos lá junto com ele, ou brincando com ele, ou conversando com ele, do que abraçando e beijando. Outra coisa que ele adora é ficar dizendo, eu te amo, o tempo todo. Eu te amo, né? E ficar ali junto com as palavras. O Samuel, que tem 2 anos e 10 meses, ele tem. Eu já percebi que o tempo pra ele não faz diferença nenhuma. Mas tu chegar e tu dar um beijo nele, ele larga tudo. Ou senão tu diz assim, vem aqui dar um beijo na mamãe. Ele vem correndo e dá um beijo. Ai, eu te amo. Daí ele diz, eu te amo. Sabe? Mas eu já percebi que é diferente. Então, se eu desse o mesmo amor, a mesma forma de amar pros dois, já estaria errado. A mesma coisa, a forma de educar. Pra um o grito funciona, pra outro não. O Samuel ri da minha cara quando eu digo, chega! Então ainda estou aprendendo a lidar com isso. Uhum. E o Bernardo diz, tá, mãe. Você entendeu? Então agora esse próximo, sei lá como é que vai ser. Pode ser que seja mais parecido com outro completamente diferente. Mas a vida é assim, né? Então não adianta a gente querer encaixar o filho da gente. Então imagina eu querer encaixar esses 3 na minha mesma visão. caixa. Exato. Na mesma caixa, do mesmo, tratar do mesmo jeito, amar do mesmo jeito, educar, repreender do mesmo jeito, e ainda querer que vivam a vida do mesmo jeito que eu acho que deve ser. Olha a infelicidade dessas crianças. E tu já começa a notar as habilidades deles. O Bernardo já disse que ele é o artista da família. Ele é completamente emoção. Muito emoção. O Samuel, ele tem 2 anos, ele já sabe contar até 20. E ele é super razão. Tu já percebe isso nele? Pode ser que mude? Sim, pode ser. Mas eu até disse pro meu marido, adianta colocar o Bernardo no futebol se ele não gosta? Não. O Samuel gosta, então colocamos. Não força, a gente vai entendendo como os dois funcionam. É isso. É o sonho do meu marido, alguém jogando futebol. Não é das crianças. Luciano vai jogar futebol. Exato. Igual eu falei assim, meu sonho é que pelo menos um deles fosse morar no exterior. Mas é o sonho de quem? Meu, então, Bianca, você se ajeite na sua vida. Como é que tá seu passaporte, Bianca? Exato, vá você. Então, essa coisa de a gente refletir os sonhos frustrados da gente nos filhos e ainda cobrar deles que eles... Ai, mas olha, eu botei no futebol, nunca deu certo. Tá, mas ele queria? Sabe que a gente teve justamente essa vivência com o futebol, com o Antônio, né? Então, todos os colegas fecharam uma turma pra fazer futsal, né? E o Antônio, vou fazer futsal. Beleza. Cara, em 2 aulas, eu disse, cara, essa criança não tem aptidão nenhuma pro futebol. E meu pai felizão, cara. Meu neto, né? Meu pai todo do futebol, jogou até uns anos atrás aí. Depois do Covid não voltou mais a jogar futebol. Mas ama, né? E aí eles, meu neto vai jogar, e tal, enfim. E Antônio, ele fazia tudo na quadra. Menos jogar. Ele conversava com a galera, ele ajudava o prof com os cones, ele pegava as bolas, ele falava com a torcida.
ele vibrava, ele fazia dancinha. Ele só não tinha nenhum talento com a bola. E nem foco, entendeu, com a bola. Sim. Então, meu pai ia lá no jogo, né, no treino, e ficava, mas, gente, ele não presta atenção, ele não joga, a bola tá nos pés dele e ele tá olhando pro outro lado. E eu, cara, ele tá correndo, ele tá feliz? Deixa ele correr. Foda-se, deixa lá. E aí, ele fez 2 anos de futsal. E aí, chegou... agora, para esse ano, né, surgiu o kickbox. Eu luto, o pai dele luta. E aí ele disse, eu quero fazer kickbox também. Eu disse, não. Tu escolhe. Né, tu tem 8 anos e eu não vou permitir que tu tenha todos os dias atividades extracurriculares. Tu precisa brincar, tu precisa ser criança, tu precisa ter tempo pra fazer nada. Então, escolhe. Ou tu faz futsal, ou tu faz kickbox. O que tu prefere? Aí ele disse, é que eu não tenho talento pro futebol, né, mãe? Eu disse, então, filho, a gente tem talentos para algumas coisas e para outras não. Por exemplo, a mamãe não tem talento para matemática, né? Mas a mamãe é muito boa fazendo magia, a mamãe é muito boa terapiando as pessoas, a mamãe é muito boa tocando gira, enfim, né? Cada um precisa entender as suas qualidades, enfim, né? E aí ele disse, mas eu já luto com vocês em casa, enfim, né? Acho que eu vou pro kickbox. Ok. E ele tá numa felicidade no kickbox, só que ele teve que enfrentar a pressão do ambiente sala de aula, que ele é o único que não joga futsal. Então, no recreio, na educação física, surgiu um dilema de que o Antônio não sabe jogar futebol. O Antônio não joga bem futebol. O Antônio não pode jogar futebol. E aí, esse dilema, eu tive que intervir, né? Filho, foi uma escolha tua. Tu quer deixar de ir pro kickbox e voltar pro futsal? Isso é legal pra ti? Isso é o que vai te fazer feliz? Não, mãe, eu não gosto de jogar futebol. Muito bem. Então, tu entende que eles não estão errados quando eles dizem que, tecnicamente, eles jogam melhor do que tu? Porque eles treinam. Eles gostam. Tem colegas que fazem 3 aulas por semana. Eu disse, filho, tu compreende que eles não estão sendo mentirosos quando eles dizem que, tecnicamente, tu não tem uma habilidade tal qual eles. Porque eles treinam. Eles se divertem, eles fazem isso diariamente. Tu compreende isso? Ele, sim. Então, tu compreende que tu não pode ficar chateado se eles estão te dizendo uma verdade? Ele, faz sentido. Então, é sobre isso. Algum deles sabe dar um jab, sabe dar um cruzado igual tu faz? Não. Então, é sobre isso. Cada um tem qualidades, cada um vai desenvolver dentro daquilo que lhe traz prazer, lhe traz conforto, enfim. Isso é a vida inteira. Se eu tiver que trabalhar num escritório para fazer cálculo, eu vou passar fome? Vou. Então, eu sei que eu não posso trabalhar dentro de um escritório. Qualquer pessoa que me diga, Fabielle, você é péssima na matemática, eu vou dizer, é verdade, sou um 0, real. E toda essa dinâmica trouxe dor pro Antônio, mas também trouxe uma experiência gigantesca de dizer, não, mas foi uma escolha minha sair do futsal e eu vou bancar isso. Exato. Né? Então, ele joga no recreio, ele joga na educação física, sim. Mas ele já, ao mesmo tempo que ele parou de se engatilhar com as falas dos colegas, os colegas também pararam de falar, né? Com certeza. Campos que refletem, né? Então, todo mundo feliz, todo mundo harmonizado, joga quando precisa ali por diversão, mas sem se cobrar de ser o goleador do time, né? Isso é muito importante para que vocês aí que estão nos ouvindo, vocês possam, dentro das rotinas, né, do que está acontecendo ali na sua realidade, você entregar essa segurança, essa clareza para os teus filhos, mas que eles tomem as suas decisões, né? Ou que pelo menos participem dessa tomada de decisão, se ele ainda não tem
cognitivo para tomar a decisão daquela situação específica, né? Mas que Exato. ele entenda por que aquela decisão está sendo tomada e não porque eu mandei e acabou. É isso. Bianca, eu quero muito agradecer tu estar aqui. Foi muito bom esse papo, esse espumante sem álcool. Ontem, inclusive, eu fui lá no Boccate pegar e o Denilson me disse, mas aí tu vai tomar sem álcool? Eu disse, sobre isso, amado. A gente toma, entendeu? Porque eu gosto do quê? Do sabor. Sim. Eu não tomo pela tonturinha, eu tomo pelo sabor. E o sabor é bom. Então, você que está nos assistindo, se você precisa beber e dirigir, vai no espumante sem álcool. Se você tá gravidíssima, espumante sem álcool e é saborosa. Eu gostei. É uma delícia. Aproveitando para agradecer Ótica Veneza, Boccate, já agradecemos, Jacir, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas e a Clínica Bloom. Sem vocês, esse papo, esse vinho não estaria acontecendo, então sou muito grata a todos vocês. Bianca, uma contextualização. Você é mãe de adolescente. O que você precisa ler, olhar no seu filho? De que forma olhar para esse filho para ter uma relação mais harmoniosa? Então, para você, mãe de adolescente, pai de adolescente, em primeiro lugar, você vai olhar para o seu filho como um ser humano único. E por mais desafiador que seja a situação, procure sempre lembrar, sempre buscar as qualidades que ele tem. Porque é isso que também vai fortalecer naquele momento desafiador, naquele momento de medo, em que você não sabe mais o que fazer. E aí você vai lembrar que, opa, existem qualidades lindas no meu filho. Eu tenho orgulho dele por isso, por isso e por isso. Fortaleça as conexões positivas. E as negativas, aquelas que você repudia que o seu filho é, ou que ele faz, ou que ele fala, em primeiro lugar, olhe para você. Por que isso dói em você? O que aconteceu contigo que reflete nele? E assim, quando você aprende a resolver e a entender que muitas vezes a dor é sua e não do seu filho, tira o peso dele e você fica mais propenso a resolver esse problema de forma muito mais fácil. Seu filho tá adolescente? Aceita que ele cresceu. Aceita que ele vai te desafiar. Aceita que ele vai ir contra você. Aceita que dói menos. E quando a gente aceita, a relação fica mais leve, né? Muito mais. Muito obrigada. A gente segue daqui. A gente vai tomar ainda mais um pouco desse espumante sem álcool. Para você que ainda não tá seguindo, onde é que a gente encontra a Bianca? É no Instagram, @soubiancavanin. Se você ainda não está seguindo @FabielMB, por favor, né, amada? @papoevinho.rs. Vamos puxar? Quinta-feira, 20 horas, tem episódio novo no YouTube, no Spotify. Mas lá no YouTube, amada, por favor, te inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. A gente traz aqui um monte de conteúdo. A gente tá aqui conversando. A conversa é boa? É boa, mas ela te ajuda. Então, nos ajuda a te ajudar. Compartilha esse vídeo, comenta, te inscreve no canal, assim, e vem com a gente. Quinta-feira, 20 horas, sempre um episódio novo. Beijos!